Bom, vocês sabem, o teatro grego, e particularmente a tragédia, surge em Atenas, não é? No século V. Não é? E se diz que depois do século V não existiu mais tragédia como eram essas tragédias do século V. Não é? Depois, enfim, século IV, III, não é que não houve mais tragédias, sim, mas como elas são apresentadas, enfim, o que a gente entende, estuda, né, de tragédia grega é essa do século V. Não é? Bom, eu vou começar citando o Aristóteles, que um século depois, né, das apresentações dos grandes tragediógrafos, ele comenta, não é, as artes miméticas, não é, e diz, enfim, e particularmente ele se detém na tragédia. Vocês sabem, ele promete no texto da poética, ele diz que ele vai tratar da tragédia, da comédia e da épica. Não é? Entretanto, ele usa 90% do tempo para falar de tragédia, porque ele achava que era a arte mimética mais perfeita. Bom, o que é a arte mimética? Né? Ele imagina que a arte seja sempre uma mimese, né? Uma mimesis, né? Como se diz em grego, da realidade. Né? Por isso também que a gente vai ver que Platão condena a arte, né? Mas isso é uma outra história. De qualquer forma, ele não fala da comédia, né? E supõe-se que, quer dizer, tem duas possibilidades: ou que ele realmente não se desenvolveu a respeito da comédia, ou que tenha se perdido. Não é? Vocês se lembram do Nome da Rosa do Umberto Eco, que justamente trata disso. Não é? Que, enfim, ele imagina, né, é uma ficção, mas ele imagina que tenha sido encontrado o livro sobre a comédia. Não é? Bom, voltando aqui. Então, ele acaba não tratando da comédia. Eu vou ler, então, um trecho. Vocês têm que sempre pensar que isso foi escrito 100 anos depois, não é? Um século depois. Ele diz o seguinte, no livro, ou seção, como se diz hoje, seção 6 da Poética. Ele diz: a tragédia é, pois, a mimese de uma ação de caráter elevado e de uma ação completa e de uma certa extensão, em linguagem ornamentada, distribuída em suas partes. Mimese que aqui se efetua por meio de ações dramatizadas e não por meio de uma narração, e que, em função da compaixão e do pavor, que são eleos em grego e phobos, não é? Realiza a catarse de tais emoções. Bom, então, se a gente analisar parte por parte disso, a gente já tem um bom caminho aí. Então, primeira coisa que ele diz, que a tragédia é a mimese de uma ação de caráter elevado. Não é? Isso quer dizer, ele classifica, ele diz que tem caráter elevado a epopeia e a tragédia, a comédia não. Não é? Ele acha que a comédia trata de assuntos e de personagens que não são de caráter, de alto caráter. Não é? Bom, e também ele diz, em uma ação completa e de uma certa extensão.
A tragédia é sempre uma ação completa no sentido que tem o começo, o meio e o fim. Não é? E tem uma certa extensão, quer dizer, não é tão longo. Inclusive, vocês sabem, toda tragédia se passa em um único dia. Não é? Em geral, tem poucas tragédias, eu nem sei qual, mas é sempre citado isso, que tem um pequeno trecho do dia seguinte, mas isso é exceção. E normalmente tudo se passa no mesmo dia e se passa sempre no mesmo lugar. Não é? Tudo que acontece em outros lugares, em outros tempos, a gente aprende pela fala dos personagens. Tá? Bom, então é uma ação completa e de uma certa extensão. Em linguagem ornamentada, distribuída em suas partes. Não é uma linguagem simples, não é uma coisa direta, não é? Como sei lá, a linguagem da história, por exemplo, que é usado na história, não é? É uma linguagem ornamentada, não é? Que é próprio, para nós é absolutamente normal que a poesia use, né, uma linguagem ornamentada. Depois ele diz, mimese que aqui se efetua por meio de ações dramatizadas, não é? E não por meio de uma narração. Ou seja, o que a tragédia traz para a gente é uma ação que se desenvolve na frente de uma plateia. A ação é a coisa mais importante nessas peças. Não é? E ele diz, e não por meio de uma narração. Narração é típico da epopeia, não é típico do teatro, claro. Não é? Bom, e que, em função da compaixão, que é a palavra eleos em grego, e do pavor, que é phobos, realiza a catarse de tais emoções. Bom, então, aqui ele já introduz 3 elementos que são desses que a gente vai discutir depois, mas de qualquer forma, compaixão é o que a plateia sente em relação ao personagem, né? A quem está sofrendo as coisas que a gente está vendo na frente. Não é? E essa é uma espécie de identificação, né? Um sentimento de compaixão, né? De estar sentido junto. Não é? E do pavor, que é a palavra phobos em grego, que a gente tem em português em diversas palavras, né? Mas que, em geral, a gente traduz por medo, né? Talvez seja uma coisa um pouco acima do medo, é um pouco mais do que o medo. Né? A tradução por pavor, eu estou usando a tradução usada pelo Paulo Pinheiro, que fez uma tradução, enfim, que tem uma tradução, acho que é a última tradução da poética que apareceu em português, que acho que é da editora 34. Eu tenho aqui, mas não peguei. Bom, muito bem. E esses 2 sentimentos são experimentados pela plateia. Não é? E isso é de tal forma violento que isso leva a plateia a sofrer uma catarse. A gente vai ver melhor também o que é a catarse, ou a catarse, né? Que é uma espécie de purgação dos sentimentos de cada indivíduo que está lá. Não é? Bom, a gente vai depois falar melhor sobre isso. Não é? Bom, assim ficamos informados de que toda tragédia deve provocar essas 2 emoções, compaixão e pavor, não é? E que acontecem simultaneamente. E devemos observar que são sentimentos opostos.
né? A compaixão aproxima, né? Dá uma identidade entre duas unidades, e o phobos, né? O pavor, afasta, né? Então, são dois sentimentos muito fortes, muito violentos, que acontecem e que levam justamente a plateia a sofrer a catarse, não é? A catarse é o catarsis, né, em grego, é uma palavra que vem do vocabulário médico, não é? Ele pega essa palavra para identificar esse sentimento que acontece para a plateia, não? Para o público que vai assistir. E a ideia é de purgação. Não é? Bom, outro dia eu falei sobre isso para os meus alunos e fiquei chocada, porque eu falei, vocês conhecem a palavra purgante, né? E só uns dois mais velhos é que conheciam, ninguém, provavelmente aqui também tem gente que nunca ouviu. Daí eu falei o que era. Ah, laxante, professora, isso. Mas, enfim, é essa ideia de que tira o que está de ruim no seu corpo, né? O que está te deixando doente. Então, a catarse limpa, né? É essa purgação das coisas negativas que você tem em você. E, além disso, a catarse provoca um sentimento de união, né? O grupo que está assistindo todo se sente unido, o corpo cívico se faz naquele momento, quer dizer, todos se sentem unidos, nós temos alguma coisa em comum, não é? É difícil, talvez, a gente entender como é que uma peça, né, poderia provocar esses sentimentos na plateia, né? Hoje em dia a gente vê tanta imagem de coisas violentíssimas, né? A gente viu um tempo atrás aí uns terroristas cortando a cabeça de um jornalista, não é? E isso apareceu na televisão, quer dizer, é uma coisa terrível, mas você tem uma certa frieza, você se choca na hora e não é... É muito estranho, né, a gente imaginar que uma representação teatral possa provocar esses sentimentos tão fortes na plateia. Mas a gente tem que pensar também que são outros tempos. Vocês sabem, as pessoas que iam assistir a tragédia, elas tinham no seu repertório comum o mito ao qual se refere a peça. Não é? Quer dizer, o que impressiona a plateia não é o enredo ali, porque, em geral não, eles sabem o que vai acontecer, sabem que o Édipo vai matar a mãe, vai matar o pai e vai se casar com a mãe, não é? E é ótimo, porque no final da conferência eu vou falar um pouquinho sobre o que a psicanálise disse sobre Bom, esquecem, vocês vão ver. Mas é que eu já falei, tive um ato falho aqui de matar a mãe, né, e não o pai. Bom, então o público ia sabendo como é que ia se desenvolver aquela história, não é? Entretanto, no final da peça, tinha essa sensação, né, da compaixão e, ao mesmo tempo, durante a peça, né, uma compaixão e, ao mesmo tempo, um pavor do que está com aquilo que está acontecendo, não é? Porque era o modo como era contado, não é? Que era o importante, quer dizer, era a competência do tragediógrafo que era importante,
né, é que provocava isso na plateia. Então, hoje você assiste Édipo, embora você fique chocada, né, com o que acontece, hoje você não respeita essa coisa da peça, você mostra mais, né, em geral. Né? E você fica chocado na hora que acontece, o que conta o que acontece com a Jocasta, né, e como ele cega os próprios olhos, né? Isso tudo é muito forte e impressiona, mas está longe de provocar uma catarse. Né? Eu também sempre penso, vocês já foram aquelas montanhas russas, sabe, que são muito violentas, enfim, que tem parque para criança, né? Criança não, já mais adultos. A coisa é tão violenta que a hora que você desce daquilo, você se sente ótimo, que delícia, eu não morri, não aconteceu nada, não caiu, etc. É uma leve catarse o que você sente depois dessa violência que depende, né? Tem uns que são terríveis, né? Enfim, é um pouco uma pequena analogia que dá para a gente fazer, né? Eu fico sempre pensando, né, como é que a gente entende essa ideia, né, de catarse. É difícil a gente ter uma sensação próxima. Né? Hoje, um aluno comentou se eu não achava que o episódio das Torres Gêmeas tinha causado uma catarse num público enorme. Eu achei que sim, né? Realmente é uma coisa do século XX que foi... Século XX, não, XXI já, né? Que foi terrível, né? Quer dizer, e todo mundo, o mundo todo assistindo às imagens. Né? Então há uma certa comoção e uma certa compaixão em relação às pessoas que estão lá, o que está acontecendo e tal. Mas a gente precisa ver que tem muita coisa até chegar àquela imagem. Não é? O que você sente algum sentimento assim, depois a gente pode conversar sobre isso, mas é outra coisa, uma representação que se dá na sua frente e que provoca isso. Não é? Bom, a gente podia ver também, a minha fala aqui é pensando, sobretudo, em trazer elementos que eu considero importantes na tragédia. Enfim, muita coisa vai ficar de fora, mas espero que tenha aí seu interesse. Não é? Por que isso aconteceu em Atenas? Porque, enfim, tem muitos outros motivos, mas o contexto a gente tem que pensar que tinha acabado a guerra, as guerras médicas, né, contra os persas, e os atenienses se saíram muito bem, né, porque eles tinham uma frota naval de grande excelência, né, e eles acabaram, enfim, sendo o centro, né, ou sendo considerados os grandes vitoriosos. Não é? Bom, e com isso eles pedem enfim, quando houve também as guerras médicas, os gregos se propus. Quando a gente fala os gregos, quer dizer, são diversas polis, né, diversas cidades, mas que falam grego, que tem lá um repertório comum. Não é? Eles se preocuparam em ter sempre um tesouro, né, que garantisse que eles pudessem, enfim, estar sempre preparados no caso de novos ataques de povos estrangeiros. Não é? Então, isso era o tesouro de Delos, né? Era guardada nessa ilha.
e os atenienses requisitam, né, que vá para Atenas. Bom, esse tesouro vai para Atenas, né? Atenas, nesse momento, vive o auge da democracia, né, da experiência da democracia, e nesse ambiente, enfim, Atenas estava rica e atraiu muitos intelectuais, escritores, pintores, arquitetos, né, poetas, né, vindos de diversas partes da Hélade. Né? Nesse contexto, que está muito mequetrefe aqui do jeito que eu estou apresentando, mas, enfim, a sequência do que eu vou dizer é que importa. Quer dizer, é nesse ambiente, né, que aparecem as competições dramáticas, né? São festivais nos quais os tragediógrafos se apresentavam suas peças, não é? E essas peças, enfim, eram participavam de uma competição, não é? Tinha um grupo determinado que depois avaliava todas as peças e dizia qual era a campeã. Não é? Em geral, se apresentava uma trilogia, né, que seriam 3 tragédias e um drama satírico. Em geral, isso era nas Dionísias urbanas, que a gente chama. E acho que nas Panateneias também era assim. Porque tinha diversos festivais, né, era em determinada época do ano, onde, obviamente, se podia ir ao teatro, ao ar livre, né, sem grandes problemas com o tempo. Né? Bom, a gente sabe também que teve muitos escritores, né, de tragédia nessa época que se apresentaram, entretanto, só 3 nomes chegaram até nós com suas obras, não é? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Não é? Mas a gente sabe, por exemplo, se a gente vai pensar, ou se a gente se lembra do banquete de Platão, né? Quem é que convoca, que convida para o banquete? O host do banquete era Agatão, né? Que tinha acabado de vencer um desses concursos. Não é? Então, a gente vê que Agatão, nós não temos nenhuma peça dele, mas a gente sabe, pelo registro de Platão, que ele foi um dos tragediógrafos premiados. Não é? Esses 3, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, provavelmente eles ganharam mais vezes essas competições. Não é? Então, eles foram mais copiados e chegaram até nós. Não é? Vocês sabem que a transmissão dos textos antigos é uma coisa muito complicada. Não é? Obviamente, a Igreja tinha um papel importantíssimo durante a Idade Média e deve ter censurado muita coisa que não chegou. Não é? Mas os copistas iam, né, passando de geração em geração, de século em século, até chegar até nós. Né? Por exemplo, se diz que o Sófocles teria escrito mais de 120 peças, né? Mas só chegaram 7 até nós só temos 7. Então, você imagina o que era essa produção e como era importante, né? Esses festivais. Ok. Bom, além disso, outra figura importante no século V é o sofista. Não é? Quem são os sofistas? Os sofistas são professores que, inclusive, vão
de vila em vila, não ficam só em Atenas, eles vão para outros lugares oferecer o seu trabalho mediante um pagamento, e eles ensinam os jovens, né, os jovens de famílias mais proeminentes, ou enfim, jovens que queriam entrar de um modo mais preparado, né, para a vida da polis, né? E eles ensinavam para esses jovens retórica, literatura em geral, poesia, né? Política, né? E também ensinavam como eles deviam administrar seus bens, né? Em casa, e os bens da polis também, tá? Então, esses sofistas eram figuras muito importantes e muito respeitáveis, né? A gente tem uma má impressão dos sofistas por causa do Platão, né? O Platão se empenhou em acabar com a raça dos sofistas, era isso que ele queria, não é? Por diversos motivos. Primeiro, porque os sofistas não tinham comprometimento com a verdade, não é? Eles ensinavam técnicas de retórica. Então, aí é interessante, ele preparava o jovem cidadão para se apresentar na Assembleia, saber falar com competência, né? E conseguir persuadir os outros dessa Assembleia do que eles queriam dizer, né? Então, mas isso não supõe necessariamente, né, que ele esteja comprometido com a verdade. Então, Platão, claro, era contra isso. Além do que, a gente tem que lembrar que foram alguns sofistas que acabaram por levar Sócrates à morte, não é? Então, também existia um ódio muito grande do Platão por conta disso, não é? Os sofistas estão um pouco... esses coaches que tem hoje em dia, né, tem um pouco esse ar. Eles ensinam técnicas, né, para a pessoa se dar bem. Eu até acho que tudo bem, eu não sou contra em princípio, mas eles ensinam técnicas, necessariamente não estão também comprometidos com a verdade. Bom, e toda essa onda de fake news, que a gente vê que são muito competentes, né? Se vocês já viram algumas, não é? O médico que vai falar é um médico que vem o título embaixo, ele está de branco, com o nome aqui, a coisa do hospital aqui, e vai lá e fala uma barbaridade, mas que parece ser verdade, né? Então, essa história do verossímil, do que é, o que não é, etc., é um tema que vai por aí, né? Então, entretanto, eu estou falando dos sofistas, porque eles foram muito importantes para os tragediógrafos também, né? Porque os tragediógrafos aprendem também com eles essas histórias de como organizar, né, embates, etc. Né? Bom, ok. Bom, e sempre também, né, quer dizer, nas assembleias, né, essas pessoas estavam treinadas, né, para apresentar bem o seu ponto, o que ele queria defender, né, e também se utilizavam de técnicas de persuasão, né?
você conseguir persuadir o seu ouvinte, não é? As técnicas retóricas ensinadas por eles forneceram aos tragediógrafos e a todos, né, meios de questionamento feitos pelos tragediógrafos. Tá? Eles questionavam muita coisa, essa prática, né, da fala competente, né, foi uma coisa que foi aproveitada pelos tragediógrafos. Né? Ok. Bom, eu tenho uma outra frase aqui do Aristóteles que pode ser interessante, que ele diz que tragédia não é imitação dos homens, é imitação de ações e de vida. Tá? Enfim, então é isso que faz a tragédia, né? Ela não imita os homens, ela imita a ação dos homens. É isso que o Aristóteles mostra como importante, não? Então, os tragediógrafos tinham uma acurada percepção da complexidade da realidade. Né? O jeito deles verem a realidade abarca toda a sua complexidade, ou quase toda. Né? Nela, o herói não é como na epopeia. Na epopeia, o herói é um modelo. Né? Ele deve ser seguido, ele só tem qualidades. Né? E na tragédia, não. O herói é um herói que questiona. Né? Ele não tem nada que ser copiado. Né? Ele está lá para questionar a realidade. Né? Diz ainda o Aristóteles na Poética que a tragédia é uma arte político-mimética. Né? Então, além de ser uma arte mimética, ela também tem um elemento político, né? Que se diferencia das demais artes miméticas por utilizar quase todos os meios possíveis, né? Ritmo, linguagem, melodia, etc. E por qualificar uma ação nobre e por apresentar o enredo de forma dramática, isto é, não por meio de uma narrativa, mas com os atores em cena. Né? Aristóteles ainda afirma que a tragédia nada tem a ver com a história. Né? Vocês vejam, no século V aparecem diversos gêneros, né? E diversas disciplinas. A história é uma delas. Vocês sabem, história vem de uma raiz, né, de um verbo que quer dizer ver. Né? Então, a história tem a ideia da história para os antigos, para os atenienses, aí, os gregos desse período, né, eles têm a ver... o que eu estava falando? Meu Deus, me distraí aqui. Enfim, ele vai... a tragédia, né, os tragediógrafos vão se preocupar... Não, eu estava falando da história antes. A história, então, para Heródoto e para Tucídides, né, a história deve ser registrada a partir, né, de testemunhos oculares. Né? Portanto, a gente imagina, quer dizer, quando o Heródoto fala das guerras médicas, né, são pessoas que participaram da guerra, que dão o seu depoimento e ele escreve, ou ele mesmo, né, o que ele viu. A mesma coisa Tucídides quando fala
da guerra entre Atenas e Esparta, não é? A guerra do Peloponeso. Bom, isso era, portanto, está muito distante a ideia de história deles da nossa. Nós trabalhamos com documentos em geral, né? Hoje em dia que tem mais essa preocupação com a história oral, não é? Que você vai diretamente nas pessoas que têm alguma coisa aí para contar, etc. Mas nessa época tinha esse sentido, tinha que ter um testemunho ocular dos acontecimentos, né? Mas ele diz que a tragédia nada tem a ver com a história, já que aquela tem uma unidade de ação, a tragédia tem uma unidade de ação e não a multiplicidade de ações de um acontecimento histórico, né? A tragédia é uma poesia dramática e a poesia se refere ao universal e a história ao particular. Então, também isso é uma coisa interessante que ele diz, né? Que a poesia se preocupa ou mostra o que é universal, e a história, ao contrário, é o particular, né? Segundo Aristóteles, a poesia é mais filosófica e mais nobre que a história. Bom, agora eu gostaria de comentar essas noções que eu pus aí, que eu dei para vocês, esses nomes aqui. Eu não sei se o pessoal que chegou mais tarde tem essas... Não, então eu ainda tenho algumas, Léo, se você quiser. Sobrar. Ó. Porque eu disse que não ficava bem, ia ter muito otimismo se eu for falar de tragédia, né? Imaginar que venha 30 pessoas e tal. Mas veio. Bom, então eu vou comentar com vocês essas noções que aparecem, que estão presentes na tragédia. A primeira delas é ate, né? Ate e hamartia, a segunda palavra aqui, essas palavras querem dizer erro, né? É o erro que o herói trágico comete, né? Ate é um erro que ele comete por uma suspensão momentânea da sua consciência, né? O grande exemplo disso talvez seja Medeia, né? Que, alucinada com a história do Jasão se interessar por outra mulher, enlouquece, né? E mata os próprios filhos para atingir o pai. Então, isso é um exemplo de ate. Ela erra, o erro que ela comete é porque ela tem uma suspensão momentânea de consciência. Ok? So far, so good? Dá para entender tudo e tal. Então, tá bom. Fala. Então, agora eu vou explicar uma por uma. Tá? É o erro, mas é o erro provocado por uma suspensão momentânea da consciência. É como também nas Bacantes, a hora que a mãe de Penteu, né, vê ele lá em cima, né, ela está na orgia báquica, né, e ela vê o filho no alto de uma árvore e ela acha que é um animalzinho, né? Então elas chacoalham a árvore, ela e as outras bacantes, derrubam e ela mata o filho, estraçalha o filho, né? E depois vai para a cidade, volta para Tebas, ela está numa montanha, né, onde está acontecendo esses rituais, né, levando a cabeça do filho, né, para mostrar como se fosse enfim, o que ela conseguiu, mas ela acha que é um animalzinho,
não é? Bom, isso é outro exemplo de áter. Ela é tirada, né, da sua consciência normal e acaba causando, por erro, a morte do próprio filho. Não é? Já a hamartia vem de um verbo, que é o hamartano, que quer dizer errar o alvo. Não é? Então, você imagina que está acertando numa coisa, mas se acerta outra. Né? Então, aí talvez a gente possa colocar como o caso do Édipo, é um caso, o erro dele é esse tipo de erro, de hamartia. Tá? Porque ele o tempo todo está obcecado em achar o assassino de Laio, não é? E ele vai atrás, enfim, faz tudo, e ele acaba decretando, não é, a derrocada dele mesmo. Não era ele que ele queria acertar, era em outro, não é? Era uma outra figura que é ele, mas que ele não sabia. Não é? Bom, depois tem a noção de híbris, não é? Híbris é o descomedimento, é a desmedida, é o excesso. Não é? Isso é um sentimento que acompanha um sentimento, enfim, é um sentimento que acompanha o herói trágico também. Ele... Enfim, os gregos dessa época achavam que a coisa certa era a medida, não é? O que está no meio, o equilíbrio. Não é? E quem sai disso está provocando, está sendo acometido da híbris. Não é? Isso é uma coisa bastante interessante, aparece já em Hesíodo, no século VIII a.C., enfim, é uma noção aí, um dado muito importante, quer dizer, é sair da medida, é ir ao excesso, não é? Que daí você pode pegar qualquer herói trágico que você vê isso, não é? Que ele é acometido de híbris. Depois tem a ideia do miasma. Miasma é uma nódoa, né? É uma sujeira que está na sociedade. Né? Em geral, ela é identificada pela peste, por exemplo. Né? Vocês se lembram como é que Édipo é alçado rei e tem a mão da rainha? Porque ele decifra a esfinge, né? o enigma da esfinge, e por que ela está lá na porta de Tebas? Porque a cidade está sofrendo uma grande peste. Né? Isso seria um miasma, né? Que precisa ser limpo. Então, ele decifrando o enigma da esfinge e eles se desfazendo, enfim, sumindo com a esfinge, eles também deixam de ter um miasma na cidade. Não é? Bom, depois a ideia de peripéteia, né, que é muito conhecido, que a gente traduz, em geral muitos traduzem por peripécia, mas é uma peripécia para nós tem um uso muito maior com outro sentido. Não é? Aqui, peripéteia a gente pode traduzir por reviravolta. Não é? É quando um personagem passa de uma situação X para o seu oposto. Né? Então, no caso Édipo, né? É enfim, o grande decifrador, o rei de Tebas, né? Todos, enfim, muito comemorado, muito amado pelo seu povo, etc.
ele passa dessa situação ao seu oposto, ele vira um maldito, não é? Que é expulso de Tebas. Não é? Bom, depois a ideia de anagnórises, né, que é o reconhecimento. Não é? O reconhecimento é também passar da ignorância ao conhecimento. Não é? Então, há muitas cenas de reconhecimento, não só na tragédia grega, na epopeia também. Uma famosa é a cena da cicatriz de Ulisses, né? Vocês se lembram? A ama Ericleia está lavando os pés dessa figura que apareceu, né? No palácio, né? Que ninguém sabe quem é, mas faz parte do ritual da hospitalidade, dar um banho, dar roupas limpas, etc., e depois é que vai se saber de quem se trata, não é? O estrangeiro que chega. Mas há essa cena em que ela vai, como ela estava presente, não é? Quando aconteceu esse fato, né, que ele estava, enfim, junto com o avô dele caçando, né, e um javali machucou a sua perna, né, cortou a perna. Então ele ficou com uma cicatriz e ela reconhece. Né? Então, da ignorância ela passa ao conhecimento. E segundo Aristóteles, quando essas duas coisas acontecem quase que simultaneamente, esse é o máximo que se pode querer da tragédia, né? Que é a reviravolta, né? Essa mudança junto com o reconhecimento, que é o que acontece no Édipo Rei. Bom, depois a gente tem a catarsis, né? Da qual eu já falei, que é essa purgação, né? Que é provocada pela apresentação da tragédia. Tem Hélios, que nós vimos também, esse sentimento de compaixão que é provocado na plateia, né? E o Phobos, que é o pavor, né? Que também é provocado na plateia. E, por último, eu ponho Tyche, que é uma noção que a gente traduz por acaso, ou acaso, né? Que a gente pode imaginar que na tragédia seja uma coisa importante. Né? O acaso é o inesperado, Aristóteles trata do acaso justamente quando ele fala das causas, né? As 4 causas, né? Você que fez filosofia deve ter aprendido, né? Mas, enfim, ele fala o que é que causa isso, aquilo, etc. E ele, nesse contexto, ele fala ele justamente fala de Tyche, porque é uma noção, né, que você não pode... Enfim, a noção que você não pode tratar, né, como um conhecimento científico, né, porque ela não tem a frequência necessária de vezes, né, que você pode, por aí, determinar um conhecimento científico. Né? Ela acontece de repente, sem querer, inesperadamente, é um imponderável. Né? Isso é também uma noção muito importante para a tragédia. Não? Bom, e essa complexidade da realidade, né, de que nós falamos, ela é constatada a partir de diversos pontos, né? Mas sempre é central a percepção central, né? É a percepção do choque entre 2 diferentes saberes. Né? Toda tragédia tem um choque entre 2 saberes. Por exemplo, o rei diz uma coisa
mas a Antígona entende outra, porque o saber dela é o saber da tradição, né? Da tradição, da religião, e o saber do... como é que chama? O Creonte, justo. O Creonte não, ele fala de um outro ponto de vista, não é? Quer dizer, ele fala do ponto de vista jurídico, não pode ser enterrado aquele que traiu a sua cidade, não é? Então, aí há esse choque desses dois saberes diferentes, não é? Também a gente pode falar sempre do choque, da oposição entre o oikos e a polis. São sempre coisas do... O oikos é a casa, né? A família, né? E a polis é a cidade. Quando há um choque entre essas duas coisas, você tem uma tragédia. Tá claro? Dá para entender? Bom, outro dado nessa questão das oposições é o conflito que existe sempre entre moderação e excesso, né? Entre a areté e a hybris, tá? Claro, a tragédia olha, tem um olhar para a irracionalidade da alma humana, tá? Então, isso também é uma... Então, a gente tem também um outro par de opostos, que seria o esperado e o inesperado, né? que acontecem. Outro ponto que é sempre questionado, sobretudo por Eurípides, né? É a tradição religiosa. Nem Eurípides, por exemplo, que é o que mais faz esse questionamento, ele faz sobre a tradição, né? Ele não é ateu, ele não é contra os deuses, não é que ele questione a existência dos deuses, ele acha outra coisa, o que ele condena, né? Então, nas bacantes, por exemplo, a gente tem o questionamento do dionisismo, né? Afinal, é uma religião... não sei se vocês se lembram das bacantes, né? A história é sobre Penteu, que é da casa de Cádimo, né? Penteu é o rei de Tebas, não por acaso, né? Aliás, alguém aqui conhece Tebas? Você conhece? Não. Você conhece Tebas, Jean-Pierre? No mapa. Sim. Bom, enfim... nas bacantes, enfim, é questionado o dionisismo e a ideia de ser contra o dionisismo, não é? É isso que está em questão. Na Ifigênia em Aulis, né, em Áulico, vocês se lembram, tem uma cena, aliás, eu sempre gosto de falar do filme do Cacoianes, né, que é Ifigênia, que é um filme lindíssimo e que é filmado, enfim, com grande respeito ao texto, né? O texto de Eurípides é reproduzido lá, né? Nessa peça, justamente, né, todos as armadas, os exércitos gregos estão na praia esperando, né, que os ventos soprem para eles irem até Troia, né, para a guerra, né? E os ventos não sopram. O chefe de todos eles, o chefe dos chefes,
né, é Agamemnon, né, e ele diz que enfim, ele vai consultar, né, o sacerdote de Apolo, o oráculo, que diz a ele o seguinte, que os ventos só vão soprar quando ele sacrificar a sua primogênita. A primogênita dele é Ifigênia, né, e ele vai, ele fica acabado aqui com essa história, o que ele faz, né? Porque também ele não podia dar de bom grado o título que ele tinha, né? Quer dizer, ser chefe de todos os chefes, ali é o rei dos reis, né? Bom, o que ele faz, ele acaba, enfim, mandando buscar a filha, dizendo que ela ia se casar com Aquiles, né? Que era um dos reis que estavam lá. Não é? Então eles trazem Ifigênia, bom, é um conflito incrível, e no filme do Cacoiannis isso é muito bem mostrado. O filme vocês acham, acho que no YouTube, enfim, é fácil de achar. Bom, daí no final, justamente, ela se veste como se fosse uma noiva que vai subir, né? Mas ela já sabe o que vai acontecer com ela. Né? Não é, ela vai subir para o altar, só que não é o altar onde vai se dar o casamento, mas é o altar onde ela vai ser sacrificada. E ela sabe disso, ela vai resignadamente. Né? E ela sobe, né? Quando ela está se aproximando do lugar onde está o sacerdote, onde tem o altar, começa a soprar o vento. Né? Ela percebe no cabelo dela, lá embaixo também, Aquiles percebe que está ventando, né? Que começou a ventar, entretanto, e ela olha para trás para perguntar para o pai, né, pelo olhar, né, se ela deveria continuar, porque está ventando. Mas ele está tão arrasado que ele está de cabeça baixa, até que ele percebe. A hora que ele percebe que os ventos estão, ele sobe para querer pegar a filha. Mas aí o sacerdote chega antes, pega e leva ela para o sacrifício. Então, o que fica sugerido é que ela não precisava ter sido oferecida, ser sacrificada, ela não precisava disso. Não é? Aquilo ia acontecer, os ventos iam soprar independente do sacrifício dela. Não é? Isso que era um enfrentamento de poderes, o poder religioso, né, do sacerdote, que queria decidir pelo rei de todos os reis. Né? É mais um confronto de poderes, de saberes também, né, que está em questão. Bom, depois, por último, o Édipo Rei, que vem, né, o Creonte chega do oráculo de Delfos e diz exatamente o que que ele deve fazer, e ele desrespeita, ele não aceita isso, né, e etc, etc. Então, esses são elementos que a tragédia questiona a tradição religiosa. Bom, uma outra coisa que se diz é que está muito... Tudo bem? Ainda tenho tempo? Tem? Ok. A língua dos trágicos tem sempre múltiplos níveis, né? A mesma palavra, isso era uma percepção que os tragediógrafos tinham, né? Que a mesma palavra pode se ligar a campos semânticos diferentes. Então, uma mesma palavra pode ser falada como se fosse do vocabulário religioso,
do vocabulário jurídico, do vocabulário político. E para cada uma dessas situações tem um valor, não é? Tem um sentido. Não é? Bom, então, continuando aqui, apresentando aí esses itens que eu acho que são importantes, a gente sabe que existem, então, dois grandes elementos na apresentação, né, no espetáculo, né, que são o coro, né, e os personagens. Né? Bom, o coro é sempre coletivo e anônimo, né? Em geral é um grupo saído de um outro, mas é coletivo. Não é? É um grupo de cidadãos cujo papel, em geral, é exprimir os temores, as esperanças, os questionamentos e os julgamentos dos outros cidadãos, inclusive dos que estão ali assistindo. Né? E os personagens são individualizados, né? São vividos por atores profissionais, né? Que muitas vezes você tinha só 3 atores, que vocês sabem, o nome em grego é Hipokrites, né? Que dá a palavra hipócrita em português, o que é muito interessante, né? Enfim, e esses personagens tinham a ação central da peça, né? E são sempre heróis de uma outra época, mais ou menos estranhos à condição comum dos cidadãos. Né? Eles têm alguma coisa que os diferencia. Bom, a língua do coro era cantada e era coreografada, né? E eles usam os metros da lírica grega. Né? E o vocabulário tem traços dialetais do dialeto dórico. Né? E a língua dos protagonistas é uma métrica que a gente chama é o verso jâmbico, né? Que é o verso mais próximo da prosa e da fala. Não é? Era esse o verso usado pelos protagonistas, né? Pelos personagens. Eles então têm uma métrica, né? As partes dialogadas, né? São muito próximas da prosa, né? E eles usam o dialeto ático. Então, mesmo que você não tenha as marcações, digamos, se você tem o texto grego, você sabe se é uma fala do coro ou se é uma fala de um personagem. Tem essa diferença formal. Não é? Bom, um outro elemento que eu também acho interessante a gente falar é sobre a ironia trágica. Não é? É o que chamamos de ironia trágica. A palavra ironia, né, significa dizer o contrário do que queremos dar a entender. Né? Isso é o uso da ironia. Né? A ironia trágica ela se caracteriza pelo descompasso entre a situação desenvolvida no drama, desenvolvida em cena, né, e as palavras que a acompanham. Tá? Há, portanto, um descompasso entre as ações que você está vendo se desenvolver e as palavras que são ditas. Né? O próprio personagem, em sua ignorância, né, não percebe a ambiguidade daquilo que ele fala. Né? Ele não percebe, mas a plateia percebe. Né? Porque, conhecendo o mito, né, percebe que aquelas palavras apontam para outras coisas. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que eu que não tenha dito muitas coisas banais e que tenha aí tido o seu interesse. Muito obrigado.